Olá, crianças, um bom dia para vocês. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A tia Dani deseja aí tudo de bom para você nessa semana, que Deus te abençoe e que você possa aprender um pouquinho mais da preciosa palavra de Deus nesse dia, nesse domingo tão especial. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe sua família. E nós vamos orar agora para iniciar a nossa aulinha da Escola Dominical. Senhor, nós te agradecemos por esse dia especial que o Senhor tem nos preparado. Muito obrigada, Pai. Obrigada por cada criança que está assistindo essa aula, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, nos ajuda a guardar a sua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Abençoa cada criança, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Como você está? Tudo bem com você? Tudo bem aí na sua casa, com a sua família? Espero que sim. Que o Senhor continue te abençoando grandemente e que você possa ter uma semana aí muito legal, para a glória de Deus, tá bom? Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de hoje e estaremos falando sobre Jesus e os seus amigos. Na última semana nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, né? Sobre sua morte e ressurreição. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os amigos de Jesus, especialmente dois amigos, uma ocasião muito especial após a sua ressurreição. O versículo para a memorização de hoje está no livro de João, no capítulo 20, versículo 29a, que diz assim: Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós que acreditamos em Jesus, né, com o nosso coração, pela fé, não vimos, mas nós acreditamos com o nosso coração. A Bíblia fala que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado é a mesma coisa que ser feliz de verdade. E é assim que nós somos, tá bom? Então hoje nós vamos contar essa historinha, né, sobre os amigos de Jesus. Então vamos para a nossa historinha de hoje. Então vamos à nossa historinha de hoje. Os discípulos de Jesus iam para uma cidade chamada Emaús. O nome da cidade era Emaús. Eles estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus tinha morrido. Eles viram e acompanharam tudo o que aconteceu com Jesus. E aí eles iam no caminho falando um com o outro, conversando. E aconteceu que quando eles estavam assim andando pelo caminho e fazendo perguntas um ao outro, naquele bate-papo, né? Jesus, o próprio Jesus, se aproximou deles e ia conversando com eles. Mas os olhos deles estavam como se estivessem assim tampados, fechados. Eles não perceberam que era Jesus. Eles não reconheceram que era Jesus, né? E Jesus perguntou para eles: o que vocês estão falando aí durante essa caminhada? O que vocês estão falando? Parece que vocês estão tristes. Vocês estão tristes? E eles, olhando um para o outro, né? O nome de um deles era Cleopas. Ele perguntou assim para Jesus: ué, você é um estrangeiro? Você está passeando por aqui por Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E aí Jesus perguntou: o quê? E eles disseram: você não ouviu falar a respeito de Jesus o Nazareno? Que foi homem profeta, foi poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Você não sabe que os sacerdotes, os principais dos sacerdotes e os príncipes, aqueles que governam o povo, eles entregaram Jesus à condenação e à morte, e eles o crucificaram. Mas nós estávamos esperando que ele fosse o rei que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. Mas você sabe que umas mulheres, elas foram lá no túmulo e elas voltaram maravilhadas.
Elas foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo de Jesus. E elas voltaram dizendo que também tinham tido uma visão com anjos, e eles diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco no sepulcro e ouviram o que as mulheres haviam dito, porém, eles não viram, só ouviram lá o relato das mulheres. E aí, Jesus, durante essa conversa, né, ele respondeu para eles: ah, como vocês são duros de coração, como vocês não podem crer naquilo que os profetas disseram? Era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E aí, começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicou para aqueles homens o que estava escrito nas Escrituras a respeito deles. A respeito dele, né, do próprio Jesus. E aí, eles chegaram até a aldeia para onde eles estavam caminhando, né? E aqueles homens constrangeram Jesus e falaram assim: ah, você não vai embora não. Não vai embora não, você vai ficar conosco. Já é tarde, o dia já está terminando, já está escurecendo, é melhor você ficar com a gente. E Jesus entrou e ficou com eles na casa. E aconteceu que quando eles sentaram à mesa para lanchar, o que Jesus fez? Ele pegou o pão, ele partiu, ele abençoou e ele entregou o pão para aqueles 2 discípulos. E naquele momento, naquele exato momento, os seus olhos se abriram. E eles entenderam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era aquele que estava no caminho conversando com eles e explicando as Escrituras e mostrando, né, que ele é o Cristo, sim. Naquele mesmo instante, Jesus desapareceu da presença deles e eles ficaram admirados e eles falaram um para o outro: o nosso coração estava ardendo pelo caminho enquanto ele nos falava e explicava as Escrituras. E aí, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e lá acharam os 11 congregados, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a muitos de seus discípulos. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele voltou, né? E ele ressuscitou, ele reviveu, ele tornou a vida novamente, né? E nós podemos crer nessa poderosa palavra de Deus, né? Olha, eu vou explicar para vocês. Então, a tia Dani vai explicar para vocês que Jesus, ele veio, né? Ele veio ao mundo, ele morreu para trazer uma grande salvação. Através da morte de Jesus, nós temos a redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. O melhor de tudo foi que ele morreu por nós. Mas a história não termina assim. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós devemos crer com todo o nosso coração. A Bíblia fala para crer com o nosso coração, confessar com os nossos lábios e seremos salvos. Não devemos ser incrédulos, duvidar da palavra de Deus, duvidar de Jesus e da sua ressurreição, mas devemos manifestar a nossa fé. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes em virtude dos últimos acontecimentos, mas eles ali entenderam: Jesus ressuscitou. Ele explicou as Escrituras para aqueles 2 moços e o coração deles ardia. Que o seu coraçãozinho também possa arder na presença do Senhor, que você possa confiar
em Deus em todos os dias da sua vida e crê na sua morte e ressurreição, porque é isso que nos faz ficar pertinhos de Deus novamente. Em Cristo, somos reconciliados com o Pai, estamos perto de Jesus e podemos ser felizes de verdade, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. E essa semana a tia Dani vai dar uma tarefa para vocês, tá bom? Qual vai ser a tarefa dessa semana? Você vai escolher um discípulo de Jesus e o discípulo que você mais gosta, o discípulo que mais chama a sua atenção. Você vai escolher um discípulo e vai falar alguma coisa da vida dele, tá bom? Assim como Jesus teve seus amigos, aquelas pessoas que estavam mais próximas dele, nós também podemos ser amigos de Jesus e estar bem pertinho dele, tá ok? Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, que você seja amigo de Jesus, esteja pertinho, creia nele e você terá salvação. Olha, lembra do versículozinho que nós lemos ainda no início da nossa lição? Que feliz de verdade é aquele que não vê, mas crê. Nós somos esses, que somos felizes de verdade porque cremos no Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Beijos, fiquem com Deus.